E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Giratrinco, esse é o 86º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Colibri, do Sandro Veronesi. Esse livro aqui é de 2019, chegou no Brasil em 2024, este ano. Ele chegou pela Autêntica Contemporânea, uma editora que eu gosto muito, é uma editora que eu gosto da curadoria deles. E ele é a tradução da Karina Giannini. Este foi o livro do mês de julho do Genipapo Literário, que é um clube do livro daqui de BH, da livraria Genipapo, que fica lá na Savassi. Então já aconteceu um encontro. O do mês que vem vai ser dia 13 de agosto, vai ser sobre O Vento Vazio, da Marcela Dantes. Fica o convite para quem quiser ir. Eu estarei lá se tudo der certo. E vai vir pro canal eventualmente. Mas voltando para o Colibri. O Colibri foi um livro que a gente discutiu e que foi bem legal a discussão. É um livro que ganhou o prêmio Strega em 2020. Esse prêmio é basicamente o Jabuti da Itália, pelo que eu entendi. É um prêmio que poucas pessoas ganharam duas vezes, eu acho que só duas pessoas, entre elas o Sandro Veronesi. Ele ganhou pela primeira vez o prêmio em 2006 pelo livro Caos Calmo. Um livro que eu nunca tinha ouvido falar, um livro que eu nem sei se está publicado aqui no Brasil. Se está publicado, eu nem sei se foi por uma editora grande ou não. Então a gente começa a ler o livro já com uma expectativa, assim, porque ele foi premiado, porque ele foi reconhecido de alguma forma pelo que ele traz. E eu também achei a capa muito interessante, eu achei a capa um pouco diferente, assim, uma capa que me intrigou. Eu ficava olhando, assim, de fora da livraria pra capa e eu ficava, gente, o que é isso? O que tem nesse livro? E aí eu fui descobrir. O início do livro, que vai ser o máximo que eu vou dar de premissa para o livro também, é basicamente um psiquiatra chegando para um médico e falando assim: ei, tudo bem? Eu sou o psiquiatra da sua mulher e eu acho que você tá correndo perigo de vida. Eu não deveria estar falando isso, mas eu tô falando. E aí a gente vai começar a entender isso, e vão ser muitas camadas, assim, vão ser várias histórias que se entrecruzam. Assim, não são tantas, quando eu falo assim parece que são umas 20 pessoas, mas na verdade digamos que são umas boas 10 histórias, com umas 5 mais principais, assim, de pessoas que vão estar ali se conhecendo na vida, tendo casos complexos, traições também, de tudo. É meio novelesco nesse sentido de várias tramas. Mas eu acho esse início muito pungente, assim, eu acho uma ideia muito boa de um psiquiatra basicamente negando tudo que Hipócrates, né? Hipócrates falou, negando tudo que ele jurou que ele nunca iria negar, que ele nunca iria ir contra, e falando assim: eu achei tão grande a ameaça que você tá possivelmente sob que eu vou ter que conversar com você porque o trem desandou demais. E isso chegou com uma escrita muito boa também. Eu achei a literatura aqui muito boa. Então eu só escrevi uma coisa muito básica, que foi: que início de livro bom. Uau! O que se transformou, de repente, em que livro bom. E sempre que a gente vai lendo uma coisa que a gente gosta muito, a gente vai ficando um pouco apreensiva com onde isso vai dar, como que isso vai se desenrolar. Eu estou apaixonado, isso é uma ilusão, o que está acontecendo? Eu fui notando que o livro tinha muitas idas e vindas temporais, mas isso não me deixava confuso, o que também me deixava assustado, porque normalmente eu tenho que ficar voltando no livro para entender o que está acontecendo, quem é quem, o que é o que. Mas eu achei realmente organizado o negócio e variado, uma coisa que realmente tinham muitas reviravoltas ali, mas eu tava entendendo o que estava acontecendo. Isso se refletia na linguagem do livro de um jeito muito interessante, porque o Sandro, ele fazia frases muito grandes, às vezes, com vários adjetivos, vários complementos e tal, e tinha hora que ele colocava uns parênteses muito inesperados, e de repente os parênteses iam ficando gigantes também, e eles fechavam e voltavam para a frase original de um jeito tão fantástico que eu tive que anotar assim: o que foi esse parêntese da página 46? Obviamente ninguém vai abrir o livro na página 46 para conferir, mas eu fiquei assim: o que foi isso? Sabe? Era tão bem conduzido o negócio que eu ficava: como que ele começou uma frase aqui, foi pra puta que pariu, voltou, abriu um parêntese, fez toda uma espiral, assim, deu uma volta enorme pra voltar depois e conseguir fechar a frase direito. Era assim, era muito bom. Que mecanismo! E essa questão dos capítulos também tá muito relacionada à mistura de gêneros que ele vai trazer. A gente vai ter ligações de telefone, capítulos que são só ligações telefônicas, a gente vai ter mensagens de texto, a gente vai ter cartas, a gente vai ter prosa básica,
Tem um pouquinho de poesia, mas acho que nenhum capítulo é só poesia. Mas tem essa mistura toda de gêneros, o que é muito bom, muito refrescante também. Uma pessoa que não faz uma coisa... Foi uma boa mistura, sabe? Não ficou aquela coisa bagunçada também, só pra explorar vários gêneros. Era realmente uma coisa construída, fazia sentido as coisas no lugar... Fazia sentido as coisas nos lugares que elas estavam. E no meio de tantos capítulos, eu fiquei assustado, porque 3 vezes durante a minha leitura eu escrevi: acho que esse foi um dos melhores capítulos de livro que eu já li na minha vida. Algo que me surpreende em livros contemporâneos é o uso exacerbado de referências, coisas que são obviamente ligadas a algum outro autor, a alguma outra obra, e aí eu fico me perguntando, você quer explorar aquilo ou você só quer prestar uma homenagem? E aí quando você lê uma coisa contemporânea que vai ter como título de um capítulo Gospodiné, 1974, e você olha para os lados e fica assim, o que pode significar isso? Que caralhos é essa palavra? Você fica aliviado porque é uma coisa nova, e uma coisa nova que vai fazer sentido e que vai ser uma referência no futuro para alguém, possivelmente, porque ali tem uma criação, ali tem imaginação, e isso foi muito legal. Acho que legal é uma palavra fraca, na verdade. Eu realmente escrevi espetacular nas minhas anotações. Eu realmente achei esse nível de impressionante. Nesse capítulo que eu citei, por exemplo, eu ria e chorava ao mesmo tempo, por vários motivos, e eu achava, assim, o que tá acontecendo? Como que essa pessoa acessou tantas emoções? Porque, na verdade, eu não sei o que aconteceu. E talvez o mais surpreendente é que dos 3 capítulos que eu escrevi assim, isso aqui é das melhores coisas que eu já li na minha vida, 2 deles eram muito próximos um do outro se eles não eram seguidos. E é aquilo que acontece, assim, eu já vi literatura muito boa acontecer, tipo, algum livro ter alguma parte que se destacava muito, sim. Mas 2 partes que se destacam muito, muito próximas uma da outra no mesmo livro, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu lia, eu não conseguia parar de ler, eu ficava assim, eu acho que eu vou ter que parar aqui pra entender se eu tô em estado de êxtase, se eu usei alguma coisa e não percebi, porque era muito bom pra ser verdade. E o livro foi indo, e eu realmente escrevi assim, nossa, esse livro tá acabando comigo no melhor sentido. Eu realmente achei que ele tava me destruindo, me reconstruindo, me rasgando e voltando, enfim, acho que vocês entenderam. E a melhor palavra pra esse livro, na minha opinião, é que ele é um livro comovente. Eu acho que ele vai tratar da vida como uma coisa muito frágil, e isso é colocado ali de uma forma que não é apelativa, o que é um alívio. Ele não quer tentar me convencer de uma mensagem assim, de que, sei lá, não é a Imagine dos Beatles, sabe? Mas é uma coisa que realmente foi tocante, foi algo que mexeu comigo. Chegou num ponto de eu ter vontade de reler esse livro no original, em italiano. Eu não sei falar italiano direito, eu fiz tipo Duolingo, o básico do básico, mas eu teria que aprender italiano pra ler, então vai demorar, sei lá, 50 anos. E aí a vontade já deve ter passado, pra ser honesto. Mas deu vontade. E na realidade eu tenho críticas ao livro sim, porque eu acho que ele trazia uma vertente muito interessante, muito bem colocada, muito bem construída ao longo dele todo, até um pedacinho final, assim, acho que as últimas 50 páginas, que ele vai ter uma virada ali, uma das várias viradas que o livro vai trazer, que na minha opinião vai ser um pouco, assim, não vai valer a pena. Eu acho que não foi uma boa escolha do autor. Eu acho que ele destoou muito do resto do livro. E eu acho que a Mirai Jean, para quem lê o livro você vai saber, mas a Mirai Jean e o final do livro eu não gostei. Assim, eu entendo, mas eu não gostei. Eu entendo quem gosta também. Eu acho que tem uma mensagem ali que é relevante, mas ao mesmo tempo eu acho que o livro poderia ter ido para outros lugares mais interessantes, mas assim, isso não anula nem de perto o que eu li. Tem coisas que me marcaram de um jeito assim. Tem uma personagem nesse livro, eu até falei isso no Clube do Livro, que eu me identifiquei muito com ela e que eu fiquei assustado, assim. Eu achava que isso já não era mais possível na literatura, eu achava que eu já tinha achado os meus personagens mais centrais, assim, pessoas que eu me identificava mais
Ela veio pra mudar minhas ideias, eu achei fantástico. E pra concluir, eu vou falar o que foi a minha melhor anotação sobre esse livro, a minha melhor observação sobre ele. Normalmente a gente se acostuma a torcer para que as pessoas ganhem. Nesse livro eu tô torcendo para que o personagem viva. E eu não tô falando no sentido de continuar vivo. Eu tô falando no sentido de continuar vivendo. Estou e fui arrebatado. Se você me perguntar se eu gostei desse livro, eu vou falar que eu amei. Se você me perguntar se eu recomendo esse livro, eu vou falar que demais. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.